Bom dia! Hoje são 26 de dezembro de 2018, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Estou aqui com a revista Carta Capital. Aqui está, revista Carta Capital, do dia 26 de dezembro de 2018, desta semana. E aqui na capa, a mulher chamada Sabrina Bittencourt e a matéria Ela Desmascarou João de Deus. No vídeo anterior, mostrei esta revista aqui, Carta Capital, para fazer uma análise e fiz de uma matéria sobre a decisão do ministro Toffoli e a liminar do ministro Marco Aurélio Melo. Mostrei esta revista aqui. E um internauta me escreveu pedindo, já que ele viu essa matéria aqui, com a Sabrina Bittencourt, Ela Desmascarou João de Deus. Então o internauta aí me pediu que eu fizesse um vídeo sobre esta matéria aqui. E aqui estou para satisfazer ao desejo do internauta. Muito bem. Nas páginas 18, aqui está a matéria, a primeira página, as duas, não é? Você vê aí, ó. A caçadora de João de Deus, que é a paulista brasileira Sabrina Bittencourt. E mais aqui, duas páginas, aqui está, na foto aí, o Dalai Lama, né? O Dalai Lama. Aqui um bispo da igreja, um cardeal da Igreja Católica. Aqui nesta página, não é? E ainda mais aqui, mais matéria sobre a figura aí da capa da revista, certinho? Terminando aqui na página 23. Eu peguei aqui o mais importante da matéria, certinho? Para explicar aqui a vocês no quadro. Então vamos lá. Vamos lá. Muito bem. O título aí está, gente. João de Deus e os gurus espirituais, certinho? Tudo isso, gente, é ilusão. Não existe mundo espiritual, não existe espiritualidade. Tudo isso é ilusão. O ser humano adora os gurus porque o ser humano adora a ilusão, adora fantasia. Isso aí é do conhecimento de qualquer psicólogo, de qualquer psiquiatra. Daí o sucesso dos gurus, o sucesso das religiões, o sucesso da espiritualidade. Tudo isso, ilusão, ilusão humana. Muito bem. Nessa matéria aí da revista Carta Capital, nas páginas 18 a 23, revista Carta Capital desta semana, 26 de dezembro de 2018, a matéria foi feita pelo jornalista Fred Paiva Melo. O personagem aí principal da matéria é a brasileira que nasceu no estado de São Paulo, a ativista Sabrina de Campos Bittencourt. A Sabrina de Campos Bittencourt, ela é uma ativista brasileira. Ela defende aí muitos direitos, não é? E está à frente aqui de casos de revelações de abusos sexuais praticados por líderes religiosos, não é? Padres, pastores evangélicos, pastores protestantes, gurus, como nós vemos aí, certinho? Então, a Sabrina de Campos Bittencourt, ela lançou um movimento chamado COAME, que significa Combate ao Abuso no Meio Espiritual.
Então, uma das ações da Sabrina Bittencourt é ouvir vítimas de líderes religiosos. E ela faz isso por quê? Porque ela mesma foi vítima de abusos sexuais praticados por religiosos, da religião da mãe dela e dos avós, que eram da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, os Mormons, mais uma religião criada por um ser humano norte-americano, o fanático Joseph Smith. O mormonismo, os mormons, fazem parte de uma religião que tem muitos adeptos e uma igreja também milionária, porque vende ilusões, vende fantasias. E o ser humano, como já disse aqui, adora ilusão. Então a Sabrina Bittencourt foi vítima de estupros praticados por membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como ela foi vítima de violência sexual, então ela tem aí uma força muito grande para ouvir vítimas de abusos aí por parte de religiosos, porque ela mesma foi vítima desse tipo de violência, certinho? Então vamos, para iniciar aqui alguns trechos da matéria. Veja ali, Netflix. Você tem a Netflix. Você deve ter aí a Netflix, não é? Você paga aí R$ 39 por mês e tem aí vários vídeos, não é? Vários documentários, vários filmes, etc. Então, para quem tem a Netflix, eu peço aí que assistam a esses 2 documentários, e ambos sobre gurus no mundo da espiritualidade, certinho? Então, você tem ali o Holy Hell, que é um documentário. Vários adeptos desse guru aí, espiritualista, chamado de Michel, ou o professor norte-americano, vários ali adeptos dessa ilusão espiritualista foram vítimas de abusos sexuais por parte desse guru aí, o Michel, o professor. Então esse aí é um documentário gravado pelos próprios fiéis dessa seita aí, espiritualista. O guru se beneficiava dos fiéis e ali adquiria riqueza, os fiéis colaborando, dando muito dinheiro a esse guru, ficando rico aí e explorando fiéis por meio de atividades sexuais. Então você vê aí um exemplo de um espiritualista, não é? Norte-americano, Holy Hell. E veja também essa série aí na Netflix com 6 vídeos, 6 partes. Wide Country, mais um espiritualista aí, mais um guru espiritualista, esse aí indiano, lá da Índia, chamado de Bhagwan, ou então Osho, famoso aqui também no Brasil. Então, mais um guru aí que enganava milhares de adeptos, mais um guru. E aí também praticava relações sexuais com muitos seguidores ali. Então você vê aí como exemplos 2 espiritualistas, 2 gurus, vendendo ilusão, vendendo fantasia e sendo seguido aí por muitas pessoas, até mesmo pessoas com um bom nível cultural, pessoas aí formadas, engenheiros, advogados, caindo nas lábias aí de gurus espiritualistas. Às vezes alguém pergunta como é que uma pessoa formada, uma pessoa inteligente, estudiosa, adere à espiritualidade. Por que isso? A resposta é simples. Freud já dizia, porque o homem adora ilusão, adora fantasia, e aí cai no conto do vigário. Esse Siri Prembaba, esse aí é um paulistano também. Siri Prembaba é mais um guru, e esse aí, guru espiritualista brasileiro.
ficou milionário, ele é milionário hoje, às custas aí dos seus seguidores. Tem vários livros aqui no Brasil, etc. E ele foi aí também revelado por abusos sexuais. Ele foi revelado aí por abusos sexuais cometidos ali entre algumas de suas seguidoras. Certinho? Siri Prembaba. Esse aí é adorado por muitos atores, por muitos homens e mulheres de televisão aqui no Brasil. Por que isso? Porque o homem adora ser enganado. O homem adora ser iludido. Certinho? Então vamos aqui agora a alguns trechos da matéria de Sabrina Bittencourt, nesta revista Carta Capital. Aqui ela diz, a revista diz, o jornalista, de família Mormon, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais uma ilusão religiosa, e essa aí norte-americana, criada pelo fanático religioso Joseph Smith. Então diz, de família Mormon, Sabrina foi abusada sexualmente desde os 4 anos de idade por membros da igreja frequentada pelos pais e avós. Seus pais e avós levavam a pequena Sabrina Bittencourt, na época, para a igreja dos Mormons. E ali ela foi abusada sexualmente. Aos 16 anos de idade, Sabrina Bittencourt ficou grávida de um dos estupradores e abortou. Certinho? Muito bem. E diz aqui que ela, a Sabrina, sob sigilo, ela prepara o material a desmascarar outros 13 gurus espirituais brasileiros. Então ela aí, a Sabrina Bittencourt, tem como uma de suas atividades ouvir mulheres que foram abusadas por líderes espirituais brasileiros. Ela busca isso. E diz aqui que ela, sob sigilo, silêncio, está aí com um material que vai desmascarar mais 13 gurus espirituais que atuam aqui no Brasil. E ela faz isso por quê? Justamente porque ela foi abusada por líderes religiosos. E ela nunca esqueceu isso aí. E é por isso que ela está à frente desse movimento. Certinho? A própria Sabrina Bittencourt, ela diz aqui, mais à frente, aqui são palavras dela. Ela diz assim, desde os 4 anos, veja aí, desde os 4 anos de idade, fui abusada diversas vezes pelos mormons da igreja que frequentávamos, contra os quais não foi tomada nenhuma providência. Ela diz aí. E por que isso, gente? Porque o homem que está mergulhado na crença religiosa, ele está mergulhado numa ilusão. A própria filha pode dizer ao pai que ela foi abusada por um líder religioso. O pai não vai acreditar. A mãe não vai acreditar. Porque a crença religiosa, a ilusão religiosa, ela é muito forte. Ela cega as pessoas. Freud já explicava isso com exatidão. O homem religioso, ele vive uma ilusão. E ele não quer quebrar essa ilusão. Então você vê que essa menina aqui, a Sabrina, na época, a menina, a garota, uma criança, foi estuprada por membros da igreja Mormon. Disse isso a seu pai, mas aqui ninguém tomou providência. Porque é a ilusão que é forte, que abafa qualquer atitude de revolta das vítimas e das pessoas que estão ali ao redor da vítima. Certinho? Muito bem. Mais à frente, a Sabrina Bittencourt diz o que está aqui. Jamais imaginei que a partir do lance do Prembaba, olha aqui, Prembaba, que aqui está,
o guru aí querido por muitos atores e atrizes aí de televisão. Diz aqui a Sabrina: jamais imaginei que a partir do lance do Prem Baba eu ia conseguir receber 103 relatos de líderes espirituais diferentes a partir de um único post no Facebook. Ela está dizendo aqui que a partir da oitiva, da audiência, a partir de ela ouvir vítimas aqui sexuais do guru espiritualista Siri Prem Baba, a partir disso ela não esperava receber tantos relatos de outras vítimas, de outros líderes religiosos, como ela recebeu partindo apenas de um post no Facebook. Ou seja, ela recebeu aqui mais relatos de vítimas de abusos sexuais do que ela imaginava, certinho? Muito bem. Em outro trecho da matéria, ela diz aqui também, a Sabrina: é nessa justiça social que acredito, diz ela. E que justiça social é essa a que ela se refere? Ela diz: é nessa justiça social que acredito. Quando as pessoas começarem a parar de dar seu poder pessoal para um ser humano que se diz em conexão com Deus, seja lá qual for, quando as pessoas pararem de ficar pagando dízimo para igrejas que constroem coisas faraônicas e não pagam impostos. O que ela está dizendo aqui é que existe uma justiça social com a qual ela sonha. E qual é essa justiça social? Ela diz aqui, e dá 2 exemplos. A primeira: quando as pessoas começarem a parar de dar seu poder pessoal para um ser humano que se diz em conexão com Deus, seja lá qual for. O que a Sabrina quer dizer aqui é que ela verá justiça social realmente quando as pessoas deixarem de dar crédito a outras pessoas que se dizem em conexão com Deus, que são aí os líderes religiosos, gurus, padres, pastores evangélicos, protestantes, etc. Deus algum existe e homem algum está em conexão com Deus. O Papa Francisco, uma pessoa maravilhosa, simpático, ele diz que está em conexão com Deus. Não, Deus algum existe e nenhum ser humano está em conexão com Deus. Nenhum ser humano se comunica com Deus, seja esse Deus qual for. Deuses não existem, são produtos da imaginação humana. Então a Sabrina Bittencourt tem aqui um sonho de justiça social. O primeiro é que as pessoas deixem de dar crédito a outros seres humanos que se dizem em conexão com Deus, porque isso é ilusão. Deus algum existe e homem algum, mulher alguma, está em conexão com qualquer tipo de Deus. Isso aí já é uma justiça social. Não dar crédito a uma pessoa que diz: eu me comunico com Deus, eu me comunico com Deus, eu me interrelaciono com Deus. Isso não existe. Então, não dar crédito a essa pessoa já é um avanço social para Sabrina Bittencourt. E ela tem toda a razão. E a outra aqui é justiça social com a qual ela sonha. A outra é que as pessoas parem de ficar pagando dízimo para igrejas aí, pagando ofertas e doando coisas para igrejas. Porque tudo isso faz parte de ilusão. Tudo isso é fantasia. E aqui ela faz uma crítica que essas igrejas aí constroem monumentos faraônicos caríssimos e não pagam sequer R$1 de imposto. Por que isso? Porque o governo também tem interesse em que o povo fique na ilusão, na fantasia. E é o que nós vemos aqui no Brasil também.
Certinho, gente? Muito bem. Em outro trecho, ela diz: João de Deus era, sim, uma máquina sexual. Estuprava ou violava pelo menos 3 pessoas por dia. Fez com a própria filha, Dalva, de quem fui porta-voz. A Sabrina Bittencourt, como venho dizendo aqui, ela ouve pessoas aí vítimas de abusos sexuais praticados por líderes espirituais de todas as religiões e também no mundo da espiritualidade, tudo isso fantasia. Então ela ouve essas pessoas aqui e em uma delas foi a própria filha do João de Deus. Eu já fiz até aqui o vídeo, né, sobre isso, a Dalva, revelando aí os abusos sexuais que ela sofreu por parte do João de Deus. Então a Sabrina Bittencourt ouviu aqui a filha do próprio João de Deus. Aqui ela diz de quem fui porta-voz. Certinho? Muito bem. Resumindo aí, temos o que, gente? Temos o que? Que Deus algum existe, seja lá qual for. Deuses são um produto da imaginação humana. O homem cria deuses de acordo com sua cultura, como mostro sempre aqui. Então Deus algum existe. Deuses são ilusões humanas. Não existe meditação transcendental, como muitas pessoas dizem aí. Tudo isso ilusão, tudo isso enganação. Não existe meditação transcendental. Não existe a espiritualidade. Nada disso existe. Tudo isso é criação do homem. Não há espíritos, não há mundos espirituais, não há a espiritualidade, como muitos dizem aí. Certinho? Então tudo isso aqui não passa de ilusão. Aí eu digo, fora do ateísmo, que é razão pura, fora do ateísmo, não há salvação. Eis aí a verdade. Quando você pega o catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, o catecismo, lá está escrito: fora da igreja não há salvação. E a igreja ali, obviamente, já que se trata do catecismo católico, ali, para os católicos, a única igreja certa é a católica, apostólica romana. Daí a expressão, fora da igreja não há salvação. Certinho? Só que, na verdade, aqui está, fora do ateísmo, fora da razão, fora do raciocínio, não há salvação. Eis aqui a verdade. Ateísmo não é religião, não é crença. Ao contrário, é descrença. O ateu, ele critica a ilusão, a fantasia, seja ela em qualquer formato. O ateu critica a fantasia religiosa, aí vem as religiões, a fantasia chamada astrologia, outra fantasia, tudo isso é criticado pelo ateísmo. E daí por diante o espiritismo, etc. Então, fora do ateísmo, gente, fora da razão, não há salvação. Você está frito. Você, fora do ateísmo, no mundo da espiritualidade, no mundo das religiões, você será facilmente iludido, como nós vemos aí. Você será facilmente enganado, como nós vemos aqui. Você será facilmente explorado na espiritualidade e também nas religiões. Você será facilmente explorado. Explorado por meio de mão de obra gratuita. Você trabalha para a igreja de graça. E você será também explorado financeiramente por meio de dízimos, ofertas e doações. As igrejas tiram de você uma parte do seu salário. Isso é exploração financeira, certinho? E também, em muitos casos, no mundo das religiões e no mundo da espiritualidade, como nós vemos aqui, em muitos casos você também pode ser abusado sexualmente. Aqui está a verdade. Entendeu? Agradeço aí ao internauta que pediu que eu fizesse um pequeno vídeo
uma ênfase, uma síntese sobre essa matéria da revista Carta Capital. E aqui está a matéria, certinho? Então, religião, tudo ilusão. Espiritualidade, tudo ilusão. Gurus espiritualistas, espirituais, só ilusão. O que eles escrevem, o que eles dizem, só bobagens. E, no entanto, vemos aí esses gurus escrevendo bobagens, falando bobagens e sendo seguidos aí por um exército de fiéis. E fiéis aí com alto nível de educação, até com níveis aqui superiores, não é? Advogados, jornalistas, caindo aqui no conto da espiritualidade, caindo aqui no conto das religiões. Religião, religiosidade, espiritualidade, tudo ilusão humana. Nada disso existe. Tudo isso é criado pelo homem. E o homem vive aí nesse mundo mergulhado de ilusão. Certinho? Então, fora do ateísmo, fora da razão, fora do mundo racional, você será facilmente iludido, enganado, explorado e, às vezes, abusado sexualmente. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.